Bom dia, meu nome é Alexandre. É uma satisfação enorme estar aqui com você para a gente estudar e dar continuidade ao nosso curso sobre adoração bíblica. Antes de nós começarmos, vamos fazer aquele procedimento muito bom, que é pause esse vídeo agora, pega um lápis, uma caneta, um papel ou um caderno que você vem anotando os seus estudos, para você conseguir anotar as passagens, para você anotar as principais ideias e depois com mais calma poder ir na Bíblia e conferir para aprender, né, para ir nas escrituras e ver realmente o que ela está falando e construir um conhecimento muito mais profundo e muito mais duradouro da nossa aula. E vamos começar a aula de hoje com um resumo da aula passada. A aula passada nós conversamos e aprendemos sobre 3 coisas. Nós aprendemos sobre ritual, o que era ritual, o que significava, da onde surgiu essa palavra, o que era liturgia e sobre a nossa adoração. Se ela é só uma liturgia ou ela é algo muito mais profundo, muito mais complexo do que apenas classificar como liturgia, como normalmente as pessoas classificam. E nós descobrimos que não. Nós entendemos que tudo o que nós fazemos existe, além de ser pedido por Deus, além de ser um serviço de adoração a Deus, é algo profundo. Existem benefícios envolvidos, existem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente um conjunto de hábitos, um conjunto de atitudes. Bom, a primeira parte na nossa aula nós vamos conversar sobre a tribo de Levi. E para que a gente consiga entender com mais facilidade, de uma forma mais verdadeira, nós precisamos retornar no tempo. Nós precisamos pensar e nos colocar como as pessoas que viveram naquela época, as pessoas que viveram séculos, anos antes de Cristo. Vamos retornar no tempo agora e vamos à época do povo de Israel durante a escravatura no Egito. Durante essa época, o povo estava sendo escravizado pelos egípcios e a gente lê em Êxodo, o Moisés ele é chamado por Deus para poder libertar o povo do Egito. E o povo é de fato libertado. E o povo é de fato libertado. Deus com sua poderosa mão tira o povo do Egito. Então eles vão para o deserto e infelizmente o povo comete muitos atos de idolatria, coisa que nós já estudamos. E essa idolatria acabou entristecendo a Deus. Mas nessa mesma época nasceram os 3 levitas mais conhecidos desse período: Moisés e seus 2 irmãos, Arão e Miriam. Miriam, ela era profetisa e Arão foi escolhido por Deus para ser sumo sacerdote do povo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 28, versículo 1. E vamos ler juntos. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Abre aspas. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Algumas vezes os israelitas, durante esse período de peregrinação no deserto, acabaram idolatrando e entristecendo a Deus. Contudo, os levitas bateram de frente contra essas atitudes idólatras. Então, após isso, Deus escolheu os levitas para trabalharem no serviço do templo, no serviço do tabernáculo. Então, Deus ele deu uma responsabilidade especial para essa tribo de Israel. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Números, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Vamos ler. Números, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Versículo 11. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta, ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Então entendemos que os levitas eram uma tribo do povo de Israel, era uma família. Entretanto, não eram todos da tribo de Levi que eram sacerdotes. Os únicos da tribo de Levi que eram sacerdotes eram os descendentes de Arão, Arão e seus filhos. Dentro da tribo de Levi eram divididos por clãs. E algo interessante é que durante a época do tabernáculo, antes do templo ser construído por Davi e Salomão, os outros clãs de dentro dos levitas, eles tinham algumas responsabilidades, como desarmar a tenda, carregar as partes da tenda para poder seguir junto do acampamento de Israel. Mas no período do templo, quando o templo havia sido construído, os levitas, sem ser os sacerdotes, sem ser o grupo dos sacerdotes, eles tomaram algumas responsabilidades dentro do templo.
algumas funções dentro do templo. Nós podemos ver algumas funções, como porteiros. Existiam levitas que eles eram responsáveis por guardar as portas do templo. Os guardas, que eram responsáveis por manter a segurança do templo e também a segurança de todos os utensílios que o templo guardava. Os administradores, que faziam parte da organização mais burocrática do templo. Os músicos, líderes de louvor. Existiam grupos de levitas que eram responsáveis pela adoração com cânticos, pela adoração musical a Deus. E, por fim, também existiam professores que ensinavam as leis de Deus para o povo. Bem interessante, né? A diversidade de funções que a tribo de Levi exercia durante esse período de adoração a Deus. Mas, vamos falar agora sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, dentro da tribo de Levi, ele era o líder máximo. E esse líder máximo, ele também tinha alguns auxiliares. Os seus auxiliares eram chamados simplesmente de sacerdotes. Um detalhe é que os levitas eram os únicos que tinham um trabalho ligado ao templo. É interessante essa característica. A tribo de Levi era a única tribo que tinha um trabalho ligado ao templo, um trabalho totalmente ligado à adoração. E somente os descendentes de Arão, os sacerdotes, eles poderiam entrar em algumas partes do templo, algumas partes do tabernáculo, para oferecerem sacrifícios a Deus. Então era uma tarefa muito específica para esse grupo, né? Esse grupo separado por Deus. E outro detalhe interessante é que eles também ofereciam sacrifícios por todo o povo, e eles também eram responsáveis por carregar a Arca da Aliança. Eles eram os únicos que poderiam carregar a Arca da Aliança, quando ela era movimentada de um lugar a outro, né? Porque o povo ele peregrinou uma época até poder se estabelecer na terra prometida de Deus. Nós podemos observar isso no livro de Levíticos. Vamos abrir agora Levíticos capítulo 1, do versículo 10 e o versículo 11, vamos ler. Levíticos, capítulo número 1, do versículo 10 ao 11. Diz mais ou menos assim: Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão sangue nos lados do altar. Agora vamos falar sobre os sacerdotes. Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 3, e vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Números, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Diz bem assim: O Senhor disse a Moisés, abre aspas, mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Os sacerdotes, eles eram como representantes. Eles eram tanto representantes do povo para Deus, como representantes de Deus para o povo. Eles faziam essa intermediação. Então, como consequência disso, eles cuidavam das ofertas que os israelitas davam para Deus. E como parte dessa tarefa, eles também inspecionavam os animais que eram oferecidos para sacrificar para Deus. Eles faziam uma inspeção, eles viam se o animal tinha um defeito e tudo mais. Isso é uma forma de mostrar o quão sério essas atitudes de adoração eram levadas em consideração por Deus. Era algo muito sério. E Deus ele queria realmente mostrar para o povo, ensinar para o povo a seriedade que é ter um relacionamento com Ele, né? Quão sério é um relacionamento de adoração a Deus. Peraí, a gente entendeu que os sacerdotes eram descendentes de Arão, eles tinham algumas funções no templo. Nós também percebemos que não eram só os sacerdotes, que os sacerdotes eram parte da tribo de Levi, mas não eram só eles que tinham funções na adoração a Deus. Existiam outros clãs dentro da tribo de Levi que participavam de outras funções, como porteiros, administradores, regentes e muitas outras funções. Mas e os sumos sacerdotes? O que eles faziam exatamente? Existiam algumas funções especiais para os sumos sacerdotes. A primeira função especial é a função de chefiar os outros sacerdotes. Ele era um líder dos sacerdotes. A segunda função especial era oferecer um tipo de sacrifício especial que servia para representar a nação inteira de Israel. E a terceira função especial era consultar a Deus. O povo pedia para que o sumo sacerdote consultasse a Deus. Uma vez por ano, lembra que a gente estudou sobre o dia da expiação na aula passada? Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo, um lugar especial do templo, um lugar especial do tabernáculo, para oferecer um sacrifício pelos pecados de todos, de Israel, de toda a nação. E esse dia era senão um dia mais especial para o povo de Israel, o dia mais importante. Então, e somente o sumo sacerdote ele poderia entrar para fazer sacrifício. E existia todo um ritual, toda uma preparação para que o sumo sacerdote pudesse estar apto e pronto para levar
esse sacrifício de expiação pelo povo de Israel. E vamos agora abrir as nossas Bíblias em Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16, a partir do versículo 30. Vamos observar o que as Escrituras dizem. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote, fará propiciação. Porá as vestes sagradas de linho, e fará propiciação no lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Algo interessante é que além das tarefas habituais que os levitas tinham, alguns levitas eles construíam instrumentos e também escreviam cânticos. Os levitas eles produziam músicas para adorar a Deus, louvar a Deus. E é muito interessante isso. Mas um detalhe muito importante que a gente precisa aprender hoje é que os levitas eles não tinham terras. Todas as outras tribos de Israel receberam um pedaço da terra prometida por Deus, mas os levitas não. Então os levitas eles viviam espalhados. Então, pelo fato dos levitas não terem terras, eles não poderiam nem ser agricultores, nem cortar madeiras, e muito menos minerar, porque eles foram separados por Deus para um trabalho muito especial. Trabalhar no tabernáculo, trabalhar no templo, trabalhar na adoração a Deus. Então eles eram sustentados pelos dízimos. Lembra dos dízimos? O povo dava uma oferta a Deus e parte dessa oferta ia para os levitas. Vai aparecer agora o PowerPoint e você pode pausar o vídeo agora e anotar as passagens que mostram esse sustento que os levitas receberam. O templo ele foi destruído por volta de 70 depois de Cristo. Os romanos sitiaram Jerusalém e destruíram o templo de vez, o templo construído por Herodes. Então os levitas eles migraram do templo para as sinagogas. Eles começaram a trabalhar nas sinagogas. As funções deles elas começaram a ser coordenadas pelos fariseus. A gente estudou um pouco sobre as sinagogas em algumas aulas passadas. E existiam grupos políticos, grupos de judeus políticos. E os fariseus eram um desses grupos políticos, de judeus que conheciam a lei, que trabalhavam na adoração. Bom, a gente conversou um pouco mais detalhadamente sobre os sumos sacerdotes e os sacerdotes e qual a relação deles com a adoração do povo de Israel. A gente entendeu também que sumo sacerdote e sacerdote são um grupo dentro da tribo de Levi, são os descendentes de Arão. E a gente entendeu também que eles têm algumas funções um pouco especiais comparadas aos outros levitas. Mas todos os levitas eles trabalham representando o povo de Israel e intermediando a relação de adoração entre o povo de Israel com Deus. A gente percebeu que também ao longo da história, algumas dessas funções acabam sendo um pouco modificadas. Por exemplo, na época do tabernáculo existiam algumas funções que os levitas faziam que na época do templo não existiam mais. E quando o templo foi embora, os levitas passaram a assumir outras funções dentro das sinagogas. Então é muito interessante a gente poder observar essas mudanças que aconteceram ao longo da história de Israel. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu espero que vocês tenham anotado, podem chegar para mim, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem. Eu vou deixar os meus contatos no grupo do WhatsApp. Então é uma satisfação enorme poder estar aqui dando estudando um pouco mais com vocês a respeito da adoração que acontecia no Antigo Testamento e estudar um pouco mais sobre esse tema tão importante para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. É de suma importância a gente entender o que a gente faz e é mais importante ainda a gente descobrir e aprender sobre a verdadeira adoração a Deus. Mas não tem como a gente estudar sobre adoração sem a gente saber as origens das histórias e como essa adoração foi sendo modificada por Deus ao longo da história. Então, muito obrigado por vocês terem assistido e eu gostaria de encerrar essa aula de hoje com uma oração. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, inventor do universo, inventor da vida, autor da existência. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor nos deixou a sua palavra para que nós possamos olhar para trás e mergulhar um pouco na história e viajar no tempo e assim entender um pouco mais do que o Senhor fez para o povo de Israel e como o Senhor ensinou eles e como o Senhor continua nos ensinando a ter um relacionamento profundo, verdadeiro e íntimo com o Senhor. Perdoa, Pai, nas tentativas que nós temos ao longo dos nossos dias aqui na Terra, que a gente acaba falhando, que a gente acaba ignorando o Senhor, que a gente acaba se afastando do Senhor de alguma forma.
Por favor, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda a reconhecer a Tua soberania, Teu poder. Nos traz temor em nosso coração para que a gente possa estar sempre estudando a Tua palavra, estudando a Bíblia e olhando para Jesus, Pai. E tentando ser cada vez mais parecido com Ele e tentando buscar um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Obrigado por cada pessoa que assistiu. Protege cada irmão nosso e que a gente possa estar em comunhão e voltar em comunhão em breve. Em nome de Cristo Jesus que te pedimos e te oramos. Amém.